tem um coração sincero, que reconhece suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Somente aqueles que o perdão não é um instrumento que habilita para pecar de novo. O perdão é um meio de quebrantamento, transformação. É o perdão que é movido pelo poder do sangue de Cristo. É o perdão que age em mim por causa do arrependimento sincero. É aí que está o caminho pavimentado. É para esses que o Senhor está falando. Então você pode entrar. Pode ter todas as acusações contra você. Satanás pode tentar lançar toda a culpa sobre a sua vida. Não tem efeito, não tem poder. E sabe por quê? Por causa do sangue de Cristo Jesus. Ele abriu um vivo e novo caminho com o seu sangue. Esse caminho está pavimentado pelo seu sangue. Mas nós precisamos do sangue todos os dias. Para quê? Para purificação. Nós já obtivemos. Nós já obtivemos esse sangue para o perdão. Então vou dizer isso com toda clareza. Nós já obtivemos o efeito poderoso do sangue que nos deu o perdão eterno. Então eu preciso do sangue para esse perdão eterno. Mas eu preciso do sangue para a purificação de todos os dias. Ah, irmãos, você já havia pensado no sangue de Cristo? Você achou que esse sangue estava lá no passado? Ele não está lá no passado, naquela cruz histórica. Ele está presente na minha e na tua vida. Ele está na nossa vida. Se você olhar desde Gênesis, esse assunto do sangue está sendo tratado. Desde Gênesis. Desde que Deus sacrificou um animal, derramou o seu sangue e extraiu aquelas peles para vestir Adão e Eva, para torná-los aptos para estar diante dele. Aquela vestidura, ela teve uma causa, a morte. O sangue e a morte. O sangue e a morte apontam para a mesma coisa. Sangue e a morte. Que coisa linda, irmãos. Então aqui nós vamos ver esse primeiro ponto. A segunda proposição. O sangue, ele não só realiza algo por nós, isto é, colocando-nos em um relacionamento com Deus. Por causa do sangue, nós somos colocados num relacionamento com Deus que não tínhamos antes. Como poderíamos ter? Primeiro, Efésios 2, estávamos mortos, éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Como nós podíamos estar em um relacionamento justo diante de Deus? Como? Então, o sangue não só realizou algo por nós, mas ele também realiza algo em nós. Não por nós, mas algo em nós. Agora veja a beleza de tudo isso. Então, quando ele realizou algo por nós, ele quebrou toda a barreira da separação. Nossos pecados foram perdoados para sempre. De maneira que Deus, quando ele olha para nós, irmãos, ele não pode nos condenar. E por que ele não pode nos condenar? Porque foi o sangue do seu Filho. E o sangue de Cristo Jesus é o sangue de Deus. Vou colocar isso de maneira doutrinária, para que não paire nenhuma dúvida. Atos 20, 28. Paulo diz assim para os presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue do Filho de Deus é o sangue de Deus. Está vendo isso, irmãos? Então o que Deus vê? Deus vê a sua justiça em nós. Deus vê a justiça do seu Filho em nós. Ele foi feito a nossa justiça. Agora ele não pode nos condenar. Sabe por quê, irmãos? Porque agora o sangue de Cristo está em nós.
Esse sangue é o que em nós? Ele fez o que por nós? Ele nos colocou num relacionamento com Deus. E nesse relacionamento nós não nos achegamos como religiosos convertidos, como criaturas redimidas, mas como filhos que foram adotados. Deus nos adotou, Deus nos aceitou. O sangue não foi simplesmente para nos perdoar e nos deixar perdoados. Muito mais, o perdão abriu a porta para a filiação. Agora nós somos parte desta unidade da Trindade. Agora, a natureza de Deus é transmitida para dentro de nós. Irmãos, por que nós não podemos ser mundanos? Porque a natureza de Deus foi dada a nós. Nós nunca seremos deuses, nunca seremos como eles, mas agora faremos parte eternamente da sua natureza. Sabe por quê? Porque agora o sangue dele está em nós, a vida dele está em nós. Você precisa admitir isso para você, porque você não pode aceitar a meia salvação, a meia vida cristã. Isso torna você o cristão periférico, o cristão superficial. Você nunca vai experimentar a vida superabundante se você não crê nesta verdade que nos é dada pelo sangue. O sangue não apenas fez algo por nós, mas ele fez algo em nós. Isto é, ele mudou a nossa situação, mudou o nosso estado. Esse sangue nos transformou. Ele não apenas pagou uma dívida, mas agora esse sangue está nos renovando interiormente. Aleluias, porque o sangue de Cristo Jesus, o seu poder é tão vivo e real, que até hoje ele está agindo em cada um de nós. Por isso beber o sangue é tão importante, porque se não tem essa realidade, se não temos essa experiência, beber se torna ritual. Estamos bebendo algo sem vida, algo morto. Nossa reunião é apenas religiosa. Não é verdade, irmãos. Ainda nós precisamos desta palavra para nos lembrar o que é o sangue de Cristo Jesus, o qual nós participamos a cada manhã. Deixe-me colocar alguns textos para vocês. Eu quero ler um agora, depois vamos ler outros. Evangelho de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 53 diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Meus irmãos e irmãs, o desejo que eu tenho é de ler esses textos com vocês repetidas vezes. Porque aqui nós estamos diante de algo extraordinário. E às vezes eu tenho a sensação que nós, muitas vezes, nós lemos esses textos sem refletir no seu profundo significado. Olhe bem o final da frase: não tendes vida em vós mesmos. Aqui nós precisamos perceber algo, a analogia que o nosso Senhor faz. Ele faz uma analogia muito importante, porque para o judeu era muito simples. Para eles o comer e o beber era a vida natural. Para eles comer e beber era a nutrição que eles precisavam para viver a vida natural. Então Jesus parte do princípio que é uma lei sagrada da didática. Você parte do conhecido para o desconhecido. Isso só pode ser entendido dentro da erudição, da interpretação das Escrituras. Aqueles que fizeram pedagogia sabem muito bem que essa é uma lei áurea da pedagogia. Você parte do conhecido para o desconhecido. Então, aqui o nosso Senhor, ele vai usar essa analogia tão extraordinária. Ele vai dizer isso com muita propriedade. E eu preciso ler mais uma vez com cada um de vocês aqui, para que a gente toque um pouco mais na vida desta palavra. Ele diz: se não comerdes, a parte C do versículo, ele diz: se não comerdes
a carne do Filho do Homem, não beber de seu sangue, não tendes vida em vós. Mas não é o comer litúrgico, não é o comer religioso. Jesus jamais diria isso se não houver